Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo é mais um vídeo da série Vale a pena fazer faculdade de nutrição? E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre as áreas, quais são as áreas da nutrição que você pode escolher. E é óbvio que aqui vai ter a minha opinião, porque esse é o meu canal, então aqui eu tenho que falar sobre aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito. Então, obviamente, vai ter um viés aí para o consultório, para a clínica, mas eu vou te trazer sim outras opções, o que eu escuto, né, do mercado mesmo, assim, de nutricionistas que estavam atuando. Hoje, gente, eu tô acompanhando nesse momento, tá? Nesse momento atual, eu tô com uma turma que ela está em andamento de 39 nutricionistas, tá? E dessas 39 nutricionistas, muitas delas vêm do mercado. Então, o que eu vou te trazer aqui são alguns relatos que eu ouço delas durante essa jornada, tá? Se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, só deixa eu me apresentar brevemente. Eu sou a Maia, sou nutricionista clínica. Recentemente recebi uma premiação, um reconhecimento a nível estadual, que tá aqui como nutricionista destaque do meu estado. Então tenha certeza que tudo que eu falo aqui tem muita legitimidade de alguém que está realmente atuando como nutricionista clínica e que também quer muito compartilhar esses conhecimentos para que eu não veja tantas mensagens como eu recebo aqui de nutricionistas que não estão felizes ou de estudantes de nutrição que estão cheios de medos e dúvidas. Então eu tô aqui para tentar ajudar você. Se você tiver alguma dúvida, aproveita e deixa aqui que nos próximos vídeos eu vou te responder. Vamos começar falando da nutrição clínica. Quando eu falo aqui da nutrição clínica, eu não tô falando só do consultório. Você pode atuar na clínica, mas você pode atuar em outras áreas, como hospitais, ambulatórios, clínicas, atendimento domiciliar. E aqui eu vou falar uma área que, se você for lá na internet, no CFN, talvez não apareça, tá? Mas eu vou te falar uma área que eu tenho visto muitos nutricionistas clínicos trabalhando e que eu vejo que está em crescimento, em expansão, que é geralmente para nutricionistas mais júniores ali, que estão começando ou às vezes querem ter mais experiência. E é você atender como nutricionista de outros nutricionistas. Então, por exemplo, eu atuo hoje como nutricionista, na minha clínica eu tenho a minha agenda fechada, eu não consigo, gente, mais acolher todo mundo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar outros colegas muitas vezes para me ajudarem, tanto na questão de suporte com os pacientes sou eu que faço, tá? Eu não abro mão desse suporte, até pelo valor que os pacientes investem, eu faço questão de ter essa proximidade com os meus pacientes, tá? Mas tem outros tipos de suporte que eu preciso e eu vou confiar muito mais se for um nutricionista. Por exemplo, quando eu faço um evento, tá? Um evento que são muitas pessoas e eu quero que tenha alguém ali respondendo as pessoas, que tenha realmente repertório, que tenha conhecimento técnico, eu vou contratar um nutricionista. Tem colegas, que não é o meu caso, mas eu tenho uma colega, por exemplo, ela trabalha muito com consultorias em grupo, então é um grupo grande que ela acaba abrindo e nesse grupo ela não consegue atender ali 50, 60 pessoas no 1 a 1, então ela tem uma nutricionista ali responsável por gerir aquele grupo. Essa também é uma área de atuação que um nutricionista pode atuar. Inclusive, eu tenho uma mentorada minha que ela trabalhava assim já, ela trabalhava com um colega nutricionista, me conheceu inclusive por ele, que ele indicou meu trabalho para ela veio fazer a mentoria comigo e ela trabalhava dessa forma, ela trabalhava recebendo os pacientes dele, só que era no atendimento físico, então ela fazia a pesagem do paciente, toda essa parte ali da anamnese, de fazer a pesagem, a bioimpedância, ela fazia e depois o Nutri conseguia ali continuar com o paciente. Então tem outras formas de você trabalhar na clínica, além do consultório, do ambulatório, do hospital, essa parte do digital como nutricionista clínica, mas atuando ali tanto com grupos de emagrecimento, e isso também já vai te trazendo mais repertório, você vai conhecendo mais pessoas. Eu acredito que para quem tá começando e tem essa oportunidade, é muito melhor do que em alguns casos você pegar um trabalho. Você tem muitas vezes que pegar 2 ônibus para chegar, vai chegar na sua casa tarde da noite. É um trabalho que geralmente vai ser remoto. Então, dentro da clínica, você vai trabalhar com todas as áreas que a gente aprende durante a faculdade. Então, doenças crônicas, todas elas você pode trabalhar. Saúde da mulher, saúde intestinal, pediatria, terapia nutricional e enteral, que a gente faz lá no hospital, que foi uma área que pra mim, assim, foi um grande desafio. Então, minha experiência, tá? O hospital pra mim, gente, foi muito desafiador, assim, foi pra ver o que não era pra mim. Realmente, mesmo na clínica, né, na parte clínica do hospital, mas isso é uma experiência muito pessoal, tem colegas que gostam muito, que são muito felizes e tal. O que eu questiono muito dessa parte clínica do hospital é a remuneração, né, gente? Que é uma remuneração, assim, que hoje em dia, para você constituir família, para você viver bem, eu acho muito abaixo do esperado. A não ser que você consiga, assim, talvez em algumas cidades. A cidade que eu me formei, tá?
que era uma cidade relativamente grande, o salário era, assim, absurdo. Até eu tive esse convite de continuar lá e ficar lá depois que eu me formei. Mas assim, gente, não fazia o mínimo sentido financeiramente falando, tá? E emocionalmente também, porque não é um lugar que eu gosto de trabalhar, tá? Admiro muito quem tá lá, sei o quanto que é importante e, inclusive, sempre faço, assim, essa reivindicação pela questão salarial, porque é um salário, muitas vezes, muito baixo pelo nível de entrega física, mental e emocional desses profissionais que estão lá. Segunda área que você pode atuar sendo nutricionista é a saúde coletiva. Então, nas escolas, nos hospitais, nas empresas, nos restaurantes institucionais, essas são as áreas que você pode trabalhar com saúde coletiva. Então, como que a gente trabalha? No planejamento de cardápios, na segurança alimentar, no manejo de dietas, muitas vezes também essa parte de estoque do lugar acaba ficando com o nutricionista também. Eu particularmente detestei, né, a nossa famosa UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, e aí você pode trabalhar em empresas grandes e tal. Gente, eu fiz um estágio longo em UAN, tá? Pra mim foi assim, eu não tenho boas experiências, porque o que eu vi ali, de novo, é que a gente fica com um trabalho muito administrativo e eu não gosto dessa parte, tá? Eu gosto de administrar o meu consultório, que é outro tipo de administração. Agora, administrar um negócio ali, né, uma cozinha com muitas, né, pessoas atuando ali, ficar com essa parte de estoque, é um trabalho muito braçal, assim, sabe? E pra mim foi muito desgastante, assim, eu não saí de lá realizada ali. Inclusive, se eu pudesse ter escolhido, eu nem gostaria de ter feito esse estágio, eu gostaria de ter feito mais um estágio na clínica, porque era a área que eu gostaria de trabalhar. Então, de novo, aqui a minha crítica ao sistema ali, né, tradicional, de que é tudo para todo mundo, a gente não consegue se especializar tanto na faculdade, a gente paga muitas vezes caro numa faculdade para você sair totalmente genérico. Então isso para mim é uma crítica, mas tudo bem, assim, tem pessoas que gostam. Eu conheço poucas pessoas. Se for o seu caso, se você estiver na UAN, compartilha aqui como é que é a experiência, o que você acha. Talvez eu não tenha tido uma boa experiência, e as mentoradas, né? Eu tenho muitas mentoradas que saíram da UAN para ir para a clínica, que era o sonho delas, mas comenta aqui qual é a sua opinião. E ainda dentro ali da saúde coletiva, a gente vai falar, obviamente, do SUS, das unidades básicas de saúde, as UBSs, políticas públicas. Aqui já é uma área que eu gosto bastante, então essa área de políticas públicas foi uma área que eu trabalhei um pouco nisso, assim, me engajei bastante. Mas chega um ponto que a gente começa a chegar num teto ali que depende muito do governo. Então, pra mim, assim, eu não tive estômago mesmo pra continuar, mas eu acho muito bonito quem tá nessa área. É uma área que a gente precisa muito, principalmente nessa questão de melhorar o acesso às pessoas. Eu vejo que as políticas públicas, quando a gente fala aqui na saúde coletiva e o quanto que a nutrição está inserido nisso, é muito importante. Então, se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, até mesmo é uma pessoa boa para concurso, gosta de fazer provas, tem muitos concursos muito legais, assim, nessa área de saúde coletiva, nessa área de políticas públicas, que a gente precisa de nutricionistas que amam o que fazem. Então, eu tenho uma amiga minha, tá, que ela trabalha nessa área e eu converso muito com ela sobre isso. A gente tem uma visão muito parecida, assim, do quanto que a nutrição, ela precisa ser mais falada, ela precisa estar mais nos lugares, a gente precisa dar mais acesso para as pessoas. Então, todos aqueles programas governamentais, o PNAE, o PNAE, tudo isso, gente, que você vai estudar durante a faculdade, você pode trabalhar ali dentro da área da saúde coletiva e eles são incríveis, assim, realmente não é porque eu não fui que eu vou falar que não é legal, é uma área muito importante aqui quando a gente fala na sociedade também, assim como a clínica também, porque você vai estar nutrindo, né, toda uma geração, toda uma população, mas as políticas públicas são muito importantes para quem não tem a condição de investir no seu trabalho, não tem, né, as condições ali de investir no nutricionista particular. Então, dentro também da saúde coletiva, você pode trabalhar com vigilância sanitária, que aí nós temos, acredito que o concurso que melhor paga os nutricionistas, que é a da Anvisa, então você pode se informar, é um concurso bem concorrido, geralmente é uma vaga só para o Brasil inteiro, mas é um salário que gira ali em torno de 15 a 16 mil reais, eu acredito, tá? Mas tem outros também, aqui quando a gente fala em saúde coletiva, em alimentação coletiva também, você vai ter vários concursos nessas áreas, assim, então se é o seu perfil, é importante que você já vá estudando bastante lá a lei do SUS, tudo isso que você vai ver na faculdade. Então, outra área que eu acredito que está em expansão e vai estar cada vez mais, porque a gente tem visto que essa geração, felizmente, é uma geração saúde, é uma geração que está em busca mesmo de qualidade de vida, de performance. Então, nutrição esportiva, nutrição para performance, é uma área que você pode atuar, é uma área que tem, assim, um mercado em expansão, muito aquecido. Você pode atender tanto com os pacientes ali, né, fazendo programas nutricionais,
mais para corrida, para tal esporte, para performance, quanto também ali no desenvolvimento de materiais para esses pacientes, de produtos para eles comprarem. Você pode trabalhar no consultório, mas você pode trabalhar na academia, você pode trabalhar em assessorias de corrida, você pode trabalhar nessa área, por exemplo, ali relacionada também ao esporte. Eu tenho uma mentorada minha, gente, é muito legal, que ela atuou como nutricionista do Grêmio aqui do Rio Grande do Sul, então ela atuou um tempo lá, ela adorou a experiência, foi muito bom, ela acabou saindo porque ela mudou de cidade, mas você também pode atuar nessa área. Imagina, um trabalho que vai te dar assim um repertório enorme, acredito que uma vivência incrível, e para quem é dessa área é como se fosse assim o auge da experiência. Acredito que você pode ter ali no esporte, atuar, imagina, num time grande, o quanto que isso pode ser muito poderoso mesmo, transformador, e o quanto que você pode aprender, o quanto que você pode auxiliar essas pessoas. E agora uma área muito legal, na minha opinião, não foi a área que eu escolhi, mas é uma área que eu conheço muitas pessoas que estão e são super realizadas, que é a área da docência, pesquisa científica. Então é você continuar o seu trabalho ali depois, por exemplo, da faculdade. Como é que geralmente funciona quem vai para essa área? Você tem lá o seu TCC, o meu recebeu indicação para ser publicado. Então você publica ali o seu TCC, depois disso você de repente continua nessa pesquisa, fica em contato com a sua professora, vê como é que você pode fazer para a questão do mestrado. O mestrado varia muito entre faculdades particulares e públicas, mas se você for para uma pública, você pode ali pesquisar como é que está sendo ali a seleção, como é que é feito. Isso varia muito de cada universidade, mas é você continuar essa jornada pós-faculdade, então caminhar para o seu mestrado, depois fazer o seu doutorado, depois o seu pós-doc. Depois disso, ou você pode continuar trabalhando, né, ser a chefe de uma pesquisa, imagina que incrível, ou você também pode ir para a área da docência, ser professora, trabalhar dando aula. A grande maioria hoje das universidades pedem pelo menos o mestrado, então acredito que se é o seu desejo de dar aula na universidade, você vai precisar do mestrado e depois ali continuar a sua jornada acadêmica. Eu acredito que seja uma área incrível, assim, foi uma área que eu fiquei meio tentada para ir, porque logo que eu me formei, eu tive esse convite, né, de publicar o meu artigo. A minha professora, ela falou, nossa, por que tu não faz teu mestrado? Continua aqui com a gente, tem muito perfil e tal. Mas, gente, uma coisa que pra mim, assim, é um valor muito importante é relacionada à minha liberdade, assim, profissional. E lá eu via que elas tinham uma jornada muito puxada e eram muito presas ao MEC e ao que o MEC manda. E eu, como já falei, sou muito crítica ao ensino tradicional. Então, pra mim, seria ali algo muito difícil de eu ter que continuar passando aquele monte de slide, sabe? Assim, então, foi algo que eu acabei não indo por esse caminho. Penso muito nisso. Recentemente recebi um convite muito legal de dar aula numa pós, ainda tô vendo como é que eu vou fazer, porque eu, gente, eu gosto muito de ter foco, assim, na minha profissão. Então, por exemplo, qual que é o meu foco hoje, né? Os meus pacientes, e hoje eu tenho atuado ali como mentora de nutricionistas, mas se eu começo a perder muito esse foco, eu acredito que eu vou perder muito na qualidade da clínica, e não é esse o meu objetivo. Por isso eu acabei não indo, mas é uma área incrível, que eu acredito, assim, que valoriza o trabalho do nutricionista, então é uma área também que você pode escolher. Então, a outra área são as práticas integrativas e complementares, que inclusive recentemente, agora vou deixar aqui a notícia, o CFN reconheceu ali a especialidade em nutrição e acupuntura, que eu vi que muitos colegas não gostaram muito ali, mas essa também é uma área que é uma área em expansão, tem muitos nutricionistas se especializando nessas áreas, como a acupuntura, então é uma área que também você pode atuar. E a última área que eu vou conseguir falar nesse vídeo, que já vai ficar quase um podcast aqui, a área de você trabalhar com consultorias também para marcas, é algo que eu trabalho, tá, gente? Eu tenho uma consultoria com marcas, foi algo que eu fiz muito no começo. Então, como eu falei pra você, como eu sempre fui desde a faculdade lá, que eu gostava muito dessa área, dos orgânicos, da alimentação mais sustentável, alimentação mais limpa, muitas marcas foram me conhecendo por isso. Então, eu acabei prestando consultoria, gente, para algumas marcas que eu me orgulho muito, assim, por exemplo, relacionadas a proteínas vegetais. Antigamente não existiam proteínas vegetais gostosas, era tudo com um gosto muito ruim que o paciente não ia conseguir tomar. Então, como eu sempre atuei com pacientes intolerantes, vegetarianos, veganos, foi uma consultoria que eu fiz por muito tempo, ainda faço, hoje numa quantidade menor, como eu falei, eu tenho realmente tido muito menos horários hoje para trabalhar, depois que fui mãe, acabei direcionando mais o meu trabalho, mas também é uma área muito legal, que você também pode ser muito valorizada, inclusive ser muito bem remunerada. E conta qual dessas áreas você mais gostou, qual delas você gostaria de atuar, e se você quiser a minha ajuda durante a sua trajetória, tanto para escolher a sua área, a área que mais combina com o seu perfil, como é que você pode monetizar nessa área da melhor forma para que você seja valorizada, e quiser participar da minha mentoria para nutricionistas ou para
estudantes de nutrição, eu vou deixar aqui o link da descrição. Se você quiser fazer parte da minha mentoria para estudantes de nutrição, eu vou deixar o link da aplicação aqui abaixo, coloca ali, fala sobre você, qual é o seu objetivo, que se você estiver preparada, a gente vai entrar em contato e você vai começar essa jornada aí rumo ao seu sonho, mas de uma forma bem objetiva, bem pé no chão também, para que você se forme e já consiga aí fazer o seu primeiro salário, para que você realmente seja valorizada na nutrição, que esse é o meu grande objetivo aqui compartilhando conhecimento com você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu curtir, se inscrever no meu canal. Vou deixar um vídeo aqui que eu tenho certeza que também vai te ajudar aí para que você continue se aperfeiçoando aí e vai te auxiliar na sua carreira. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!